E mais uma vez caiu triângulo retângulo no Enem, né? Enem 2023. Se você acompanhou nossas aulas aqui do canal, você não teve dificuldade em resolver essa questão. É uma questão bem simples de se resolver. Agora eu vou resolver mais uma vez essa questão aqui do triângulo retângulo, mostrando para vocês os conceitos envolvidos e qual o caminho você precisa fazer para encontrar qual é a resposta correta. A questão diz assim: o mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade no ponto P do mastro, a uma altura H do solo, e a outra extremidade num ponto no chão, como mostra a figura. Aqui está o mastro, aqui está o ponto P, que mede a altura H que ele citou, e aqui estão os cabos, né? Os 3 cabos de mesma medida presos ao chão, formando aqui um ângulo alfa, que é o que ele diz aqui, ó. Os cabos de aço formam um ângulo alfa com o plano do chão. São esses ângulos aqui que estão de azul. Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Opção 1, o ponto P fica a uma altura de 11 metros e o ângulo alfa é de 30 graus. Na opção 2, o ponto P fica a uma altura de 12 metros e o ângulo alfa aqui mede 45 graus. Na opção 3, a altura do ponto P fica a 18 metros e o ângulo alfa mede 60 graus. É assim ele diz: a opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? E aqui tem 5 opções de resposta. O que nós vamos precisar fazer? Primeiro vamos verificar aqui o comando, o que foi que ele nos deu de informação para que possamos utilizar essas informações dadas para encontrar qual é a menor medida do cabo. A situação é assim, ó. O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente, aí eu vou colocar a observação no perpendicularmente ao solo, em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço do mesmo comprimento serão instalados, ou seja, esses cabos eles têm o mesmo comprimento. Serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade no ponto P do mastro, a uma altura H do solo, e a outra extremidade num ponto no chão, como mostra a figura. Então eu tenho aqui a altura H do ponto P, esses 3 cabos têm a mesma medida, e se este mastro está perpendicular ao solo, significa que o ângulo formado entre o mastro e o solo é de 90 graus. Então esse ângulo aqui é de 90 graus. Se esse ângulo é de 90 graus, então eu tenho um triângulo retângulo. Vou até fazer assim, ó, vou colocar aqui de vermelho. Veja que o cabo, o mastro e o solo, eles formam um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o comprimento do cabo. Isso aqui é a hipotenusa, é o comprimento do cabo. Esse espaço aqui do solo é um cateto. E essa altura aqui é o outro cateto. O que você precisava enxergar nessa questão era isso aqui. Você tem que enxergar um triângulo retângulo. E se essa altura aqui é comum aos 3 triângulos retângulos formados, o comprimento do cabo é igual. E a distância aqui do solo também será igual, porque eu tenho um ângulo 90 graus, um cateto comum e a hipotenusa do triângulo retângulo que é igual. Então, se eu calcular um triângulo desse, ao mesmo tempo eu estarei calculando os 3 triângulos. Basta eu calcular um, encontro a medida do cabo e eu terei a medida do cabo que será usado nas 3 pontas aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, onde o alfa está aqui, aqui está o ângulo reto e aqui está a hipotenusa. Como eu utilizo esse triângulo retângulo para encontrar a resposta correta através dessas informações? Eu vou utilizar através da relação de seno e cosseno, porque ele me deu a altura, o ângulo, e eu quero a hipotenusa. A relação que tem aqui entre o cateto oposto ao ângulo, aqui eu tenho o ângulo, o cateto oposto é esse e a hipotenusa é esse. Quando eu pego em relação a esse ângulo aqui, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu tenho cateto oposto
dividido pela hipotenusa. Isso é o seno do ângulo, ou seja, seno de alfa. Então, se eu estou tendo essa relação, ele está me dando a altura e está pedindo o comprimento aqui do cabo, está pedindo o valor da hipotenusa, eu vou utilizar essa relação. Eu vou trabalhar com seno. Se ao invés dele ter me dado a altura, ele tivesse me dado aqui a distância entre esse ponto e a base do mastro, ele estava me dando o cateto adjacente. Aí eu teria cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente dividido pela hipotenusa, isso é o cosseno de alfa. Então veja, quando você olha para esse triângulo retângulo, você tem que conseguir identificar isso. Você olha onde está o ângulo, vê quais foram as informações que ele lhe deu. Ele lhe deu o cateto oposto e quer a hipotenusa. Então nós vamos trabalhar com seno. Como, Joilson, eu vou fazer o trabalho com o seno? Você precisa conhecer a tabelinha. Aqui ele me deu como opções 30, 45 e 60 graus. Então eu vou colocar aqui 30 graus, 45 graus e 60 graus. E vou colocar aqui seno e vou colocar aqui cosseno. Como eu faço para encontrar o seno de 30 graus, 45 graus e 60 graus? Você faz 1, 2, 3, coloca a raiz no segundo e no terceiro e divide tudo por 2. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E se eu estivesse precisando do cosseno ao invés do seno? Mesma coisa, só que do inverso. Você faz 3, 2, 1, coloca a raiz nos dois primeiros e não mais nos dois últimos e divide tudo por 2. Você tem cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 é 1 sobre 2. É assim que você faz na hora de uma prova, na hora de você estar resolvendo uma questão como essa aqui, você precisou da tabelinha de seno e cosseno. Constrói assim, 1, 2, 3, coloca a raiz nos dois últimos e divide tudo por 2. Não, eu quero cosseno, então é 3, 2, 1, coloca a raiz nos dois primeiros e divide tudo por 2, beleza? Nesse caso aqui, como eu já mostrei para vocês, nós precisamos do seno. O seno de alfa, cateto oposto pela hipotenusa. Isso para 30, 45 e 60 graus. Ou seja, nós vamos usar esses valores aqui. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Tá ok? Vou deixar isso aqui e vou para o rascunho, fazendo essa operação aqui. Olha. Seno de alfa é igual cateto oposto pela hipotenusa. Onde o cateto oposto... Aqui, olha, cateto oposto é o mastro, será a altura, isso aqui vai ser a altura, H, e isso aqui é a hipotenusa, é o comprimento do cabo, tá? Vamos lá para o rascunho usar esta relação. Vou colocar aqui, seno de alfa é igual ao cateto oposto pela hipotenusa, onde o cateto oposto é a altura H e a hipotenusa é o comprimento do cabo. Se o alfa, que eu coloquei aqui, for 30 graus, qual é a altura? A altura será 11. Então, eu coloco aqui seno de 30 é igual à altura, é 11, dividido pelo comprimento do cabo. Mas quem é seno de 30? Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, eu coloco aqui 1 sobre 2 é igual a 11 sobre C. Fazendo meio pelos extremos, aqui eu vou multiplicar 1 pelo C e o 2 pelo 11. Vai ficar C... C é igual a 2 vezes 11 é 22. Se o ângulo for 30 graus, a altura será 11 metros e o comprimento do cabo será 22. Fiz essa aplicação do seno do alfa, cateto oposto pela hipotenusa, utilizando 30 graus e cheguei que o comprimento é 22. Agora eu vou fazer a mesma aplicação para 45 graus.
seno de 45. Se o ângulo for 45, o que eu tenho? Eu tenho h igual a 12, ou seja, a altura é 12 metros. Eu vou colocar aqui 12 metros dividido pelo comprimento do cabo. Mas quanto é o seno de 45 graus? Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 é igual a 12 sobre C. De novo, fazendo meio pelos extremos. Vou multiplicar o C pelo raiz de 2 e vou multiplicar o 2 por 12. Então, isso vai ficar C vezes raiz de 2. 2 vezes 12 é 24. O C é igual a 24 sobre raiz de 2. Mas quando eu tenho algo assim, olha, 24 sobre raiz de 2, eu vou racionalizar. O que é racionalizar? Racionalizar é eu multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Posso fazer isso porque raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 1. Então, eu estou fazendo isso aqui multiplicando por 1, que vai dar o mesmo valor, né? Vai dar uma fração equivalente. Nesse caso aqui, vai ficar 24 vezes raiz de 2. Aqui embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar raiz de 2 ao quadrado. E se eu tenho raiz de 2 elevado ao quadrado, esse quadrado simplifica com esse radical e sobra somente o 2. Então, isso aqui vai ficar assim, né? Aqui embaixo vai ficar 2. Aqui em cima eu tenho 24 e aqui embaixo eu tenho 2. Posso simplificar essa fração. Divido embaixo por 2 vai dar 1. Divido em cima por 2 vai dar 12. Então, isso aqui vai ficar 12 raiz de 2. Então, veja, este C aqui, eu posso escrevê-lo como 12 vezes raiz de 2. Tá bom? Essa racionalização aqui que eu fiz para vocês, simplesmente para vocês verem porque que eu estou mudando 24 sobre raiz de 2, estou mudando para 12 vezes raiz de 2. Mas eu não vou deixar ela aqui, que isso aqui geralmente a gente faz só no rascunho, tá? Até para dar espaço para fazer agora com um ângulo de 60 graus. Nós fizemos o seno de 30, fizemos o seno de 45, agora vamos fazer o seno de 60. Então, se eu colocar aqui seno de 60 é igual... Qual é o comprimento? Qual é o cateto oposto quando o ângulo for 60? O comprimento será... Comprimento não, né? A altura será 18 metros. Então, seno de 60 é igual a 18 sobre o comprimento do cabo. Quem é o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui terei raiz de 3 sobre 2 é igual a 18 sobre C. Meio pelos extremos novamente, raiz de 3 vezes C e 2 vezes 18. Então, eu terei C vezes raiz de 3 é igual a 2 vezes 18 dá 36. Então, eu tenho C é igual a 36 sobre raiz de 3. Fazendo o mesmo que eu fiz agora há pouco, aqui em cima eu terei raiz de 3, aqui embaixo terei raiz de 3, isso vai ficar 36 vezes raiz de 3 dividido por 3. Mesmo sistema, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. O expoente elimina com radical, sobra somente o 3. E de novo eu tenho múltiplos, né? Aqui em cima eu posso dividir por 3, vai dar 12. Aqui eu vou dividir por 3, vai dar 1. Aqui vai ficar 12 vezes raiz de 3. Então, aqui eu tenho C é igual a 12 vezes raiz de 3. Mais uma vez, vou apagar aqui a racionalização só para vocês saberem por que mudou dali para cá. Então, veja, se eu fizer com 30 graus, pegando a opção 1, 30 graus, qual é o comprimento do cabo? 22 metros. Vou colocar aqui na frente. Isso aqui dá 22 metros. Se eu fizer com 45 graus, eu tenho 12 raiz de 2. Aqui vai ficar 12 vezes raiz de 2 metros. E se eu fizer com 60 graus, eu terei 12 vezes raiz de 3. É bem parecido, né? Eu fico com 12 vezes raiz de 3 metros.
Qual dessas três medidas, 22, 12 raiz de 2 ou 12 raiz de 3? Veja que as três questões, os três comprimentos, eles têm aqui nas respostas. Olha, a letra E é 22, o 12 raiz de 2 está na letra C e o 12 raiz de 3 está na letra D. Mas qual dessas três medidas é que é a menor? Porque ele quer. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual desses três tamanhos aqui é menor? Como eu faço para identificar qual desses tamanhos é menor? Fazendo aqui um. Eu vou primeiro comparar 12 vezes raiz de 2 e 12 vezes raiz de 3, né? Se eu tenho 12 raiz de 2 e 12 raiz de 3, se eu elevar esse aqui ao quadrado, 12 raiz de 2 ao quadrado, ele é menor que 12 raiz de 3 ao quadrado. Porque aqui vai ser o quê? 12 raiz de 2 elevado ao quadrado, isso vai ser 12 ao quadrado vezes 2. E 12 vezes raiz de 3 elevado ao quadrado, isso aqui será 12 ao quadrado vezes 3. Se eu estou pegando esse valor e estou multiplicando por 2, estou pegando esse valor e multiplicando por 3, significa que esse valor aqui é menor do que esse aqui. Então, o 12 vezes raiz de 2 é um valor menor que 12 vezes raiz de 3. Por causa disso, essa resposta aqui eu já elimino. Esta resposta aqui, olha, 12 vezes raiz de 3 ela é maior que 12 vezes raiz de 2. Fazendo aqui um desenvolvimento aritmético. É levar ao quadrado para eliminar a raiz. Eu vou ficar com 12 ao quadrado vezes 2 e 2 ao quadrado vezes 3. Mas eu preciso comparar agora com a outra medida que eu encontrei. Eu tenho 12 vezes raiz de 2. Aqui 12 vezes raiz de 2 que eu preciso comparar com 22. Como eu sei se 12 vezes raiz de 2 é menor ou maior que 22? Se você souber quanto é a raiz de 2, você já consegue fazer um cálculo multiplicativo. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer igual como eu fiz a primeira comparação. Eu tenho 22 e tenho 12 vezes raiz de 2. Eu posso já dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. 22 por 2 vai ficar 11. 12 vezes raiz de 2 vai ficar 6 vezes raiz de 2. Agora eu elevo ao quadrado, elevo aqui ao quadrado e elevo aqui ao quadrado. 11 ao quadrado será 121. 6 ao quadrado vai dar 36, que multiplica a raiz de 2 ao quadrado, que vai sobrar somente 2. Então, 121 é maior do que 72. Significa que o 12 vezes raiz de 2 ele é menor do que o 22. Eu vi que 12 vezes raiz de 2 é menor do que 12 vezes raiz de 3. Agora eu vi que 12 vezes raiz de 2 é menor do que 22. Então, essa resposta aqui eu também elimino. A resposta que resta, a menor das três, é 12 vezes raiz de 2. Qual das opções aqui tem como resposta 12 vezes raiz de 2? A letra C. Então, apagando isso aqui e apagando isso aqui, resposta correta, letra C, 12 vezes raiz de 2. Quando ele pergunta qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados, a resposta é essa aqui, beleza? Então, veja, é uma questão que você precisa identificar o triângulo retângulo. Com isso, você identifica os catetos e a hipotenusa. A partir daí, você lembra da tabelinha, constrói a tabela de seno e cosseno. Se é o cateto oposto pela hipotenusa, então você vai trabalhar com a tabela do seno. Uma vez que você encontra a tabela do seno, basta você aplicar aqui no seno de alfa igual a cateto oposto pela hipotenusa. E faz o desenvolvimento para 30 graus, para 45 graus e para 60 graus. No fim, você compara as medidas que você encontrou para saber qual é a menor. Depois que você faz isso, você volta aqui e marca a resposta correta sem medo de errar, beleza? Espero que tenham compreendido. Se você não compreendeu, coloca no comentário o que foi que você não compreendeu e eu te vídeo tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Forte abraço, nos vemos na próxima aula.